Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês. Ontem nós estudamos Atos capítulo 24. Falamos bastante para tomar cuidado com aquelas pessoas que ficam bajulando, né? Não falam a verdade. Os verdadeiros amigos também vão nos repreender. A gente é repreendido pelas pessoas que nos amam, por nossas mães, nossos pais, cônjuge, muitas vezes. Então, a gente precisa ser corrigido para crescer, essa é a verdade. Em Doutrina e Convênio 95:1 diz que o Senhor corrige aquele a quem Ele ama. Então, a correção faz parte do amor. Eu gostei bastante de um comentário de uma irmã chamada Júlia. Ela colocou no grupo do Vem e Segue. Eu vou falar sobre o comentário dela rapidinho aqui. Aliás, vou colocar aqui o comentário dela rapidinho para vocês ouvir aqui. Ela disse o seguinte a respeito da bajulação, né? Sobre a gente ser corrigido. Ela disse o seguinte: Então, nós não precisamos nos sentir tão incomodados com a correção, com a verdade que é dito para nós, porque o Senhor espera que nós possamos crescer através delas, né? É através da verdade que nós crescemos, não através da mentira ou da bajulação, assim, de que não, nós somos pessoas boas e, né? Realmente nós podemos nos tornar pessoas boas, podemos nos tornar pessoas mais semelhantes a Cristo, podemos nos tornar pessoas perfeitas um dia, né? Sim. Perfeita como o Senhor é. É isso que Mas nós queremos. Nesse momento, nessa vida, ainda nós precisamos de muita correção. E o Senhor, Ele fala que aquele que é digno de correção é digno do amor dEle. Muito bom, né? Só esse pedacinho aqui que eu coloquei, né? É muito importante, pessoas que vão nos ajudar nesse caminho. A gente precisa ser corrigido. Bom, nós estudamos ontem o capítulo 24, na qual Félix, no final, ele é substituído ali por outro governador, né? O Festo. E aí a gente entra aqui no capítulo 25, então. Tá bom? Vamos estudar um pouco aqui o capítulo 25, versículo 1 diz assim: E entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias a Cesareia, a Jerusalém. Então ele estava em Cesareia, foi para Jerusalém. Por quê? Ele assumiu o poder agora. Então ele foi lá conhecer o povo, né? Fazer a tal bajulação, né? É o que a gente vai ver aqui. Continuando, diz assim: E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele com acusações contra Paulo, que lhe rogaram, né? Pedindo favor para que lhe fizesse vir a Jerusalém, armando-lhe cilada para matarem no caminho. Olha, observe que eles conversam, né, com o governador aqui, Festus, né, falando que queria Paulo, né? Já fazia 2 anos que Paulo estava preso e esse povo não esquecia Paulo, queria ali uma retaliação, né? Na verdade, a gente observa aqui que eles não pediram justiça, eles não chegaram perante ali Festo pedindo, nós queremos justiça, nós queremos que a lei seja aplicada sobre Paulo, né? Porque a lei era para mandar soltar Paulo. Paulo não tinha culpa de nada, tá bom? Mas aqui a gente observa eles falando dessa maneira, né? Pedindo favor, pedindo um favor ali, né? E Festo ele acaba cedendo algumas coisas aqui, que é o que a gente observa, né? Aqui no versículo 4 a gente vê assim: Porém Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Portanto, se eles, né, quisessem ir ter com ele, né, e fazer julgamento lá, eles deveriam ir, né, acerca desse crime, né. Isso não tinha funcionado da outra vez, né. Eles mandaram o melhor advogado lá para acusar Paulo. Mesmo assim, Paulo não tinha culpa alguma, né. Tinha mandado aquele Tértulo, né, aquele advogado hábil e que só queria dinheiro. Bom, aí continuando aqui, então, a gente vê que eles vão até lá, acusam novamente Paulo, né? Paulo é inocente de todas as coisas ali. O fato deles pedirem, né, para ele subir para Jerusalém era para armar cilada, né? Vai ser julgado lá, né? Então a gente vê várias coisas aqui que o Festo, né, ele tenta fazer para agradar os judeus, né? Em vez de aplicar a lei ali. Já tinha sido injusto Paulo ter ficado preso 2 anos, né? Paulo certamente iria para Roma e ele vai para Roma. Aqui nesse capítulo a gente vai ver que ele apela para Roma, né? Para ser julgado em Roma. Mas se ele tivesse sido solto, ele teria viajado para Roma do mesmo jeito, né? Ele não teria ficado ali
em Jerusalém não. Vamos continuar aqui, versículo 10 aqui, ó. E Paulo, estando perante o tribuno de César, onde convém ser julgado, não fiz agravo algum aos judeus, contudo como tu muito bem sabes. Bom, aqui o que estava acontecendo? Festo, né, falou que ele deveria ir para Jerusalém e ser julgado, né, e que o próprio Festo estaria ali para julgar perante o tribunal ali no Sinédrio para julgar. Só que se Paulo vai para lá, ele nem chegaria lá, porque eles iriam matar Paulo no caminho, né? Esse era o plano aqui. O versículo 11, Paulo continua dizendo: porque se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não me recuso a morrer. Porém, se nada das coisas de que estes me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo a César, ou seja, eu não vou ser levado para Jerusalém não, eu apelo para César. A gente vê isso também no Brasil, a pessoa é condenada na primeira instância. Paulo era inocente, né? Era para ele ter sido inocentado desde a primeira vez que ele foi preso, mas a fim de agradar os judeus ele foi mentido preso ali, né? Então aqui no Brasil também tem isso, né? A pessoa apela para a primeira instância, perde na primeira instância, apela para a segunda instância, depois vai para a terceira instância e assim vai, né? Tem uma frase que diz, né? A justiça tarda, mas não demora. Na verdade, né? Só dela tardar já não está sendo a justiça. A justiça deve ser aplicada rápida, né? A gente entende isso. Bom, e às vezes, de acordo com a cultura, às vezes tarda e ainda falha, porque a pessoa apela para a primeira instância, é condenado, segunda instância é condenado, terceira instância, e ainda depois fica livre, fica solto, né? A gente não consegue entender essas coisas aqui. Mas aqui é muito interessante que Paulo, de acordo com ele tendo a cidadania romana, ele apela para César, né? Eu queria ver para quem que vai apelar, né? Esses homens que todas as vezes julgam errado aqui, né? A gente viu Festo julgando errado, a gente tá vendo aqui Félix também tinha julgado erradamente ali. E esses vão apelar para quem, né? Queria dizer que a gente vai estar perante um grande juiz, e esse juízo não vai ter como apelar para outro, né? A gente vai ser julgado por Deus, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, diz assim: e vi os mortos grandes e pequenos, ou seja, todos serão julgados, né? E estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que estava escrito nos livros segundo suas obras. Então todos seremos julgados, grandes e pequenos, ricos, pobres, plebeu, nobre, todos seremos julgados. Teremos que comparecer perante o Senhor. E lá não vai ter como a pessoa apelar, né? Eu vou para outra instância. Não. Você vai comparecer perante Deus e vai ser julgado, né? Esse é o sentido aqui. Versículo 12 diz: e então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irá, né? Não tinha o que ele fazer, né? Ele tinha que mandar Paulo para César, né? Para Roma lá para ser julgado, né? Porque por ele mesmo ali ele tinha deixado Paulo naquela má situação ali. Então ele aguarda um momento para mandar Paulo para lá, né? Para Roma. Enquanto isso ele mantém Paulo preso ali. E ele recebe uma visita do rei Agripa, né? Rei Agripa e a esposa dele, Berenice, que desejam falar com Paulo, né? Eles haviam ouvido falar sobre Jesus Cristo, sobre tudo isso. Então acontece que Festo, né? Ele concede, né? Chama ali Paulo, né? Para conversar junto com o rei Agripa, né? A gente vai estudar melhor essa parte amanhã, no capítulo 26. Mas aqui no versículo 18 em diante diz assim, ó: acerca do qual, estando presente os acusadores, nenhuma coisa aponta daqueles que me suspeitava, né? Aqui Festo está contando para o rei Agripa que, olha, eu não vejo crime nesse homem, né? Nenhuma das coisas que ele foi acusado, ele procede, ele poderia ser inocentado, solto, né? Mas ele apelou para César. Claro que ele apelou para César, né? O povo estava querendo mandar ele para Jerusalém para morrer. E aí então Agripa deseja ver ele, né? Então aqui no versículo 22 diz assim: e então Agripa disse a Festo: bem quisera também ouvir esse homem. E disse: amanhã o ouvirás. De sorte que no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com os seus aparatos, entrando no auditório com o tribuno, homens eminentes da cidade, trouxeram Paulo por mando de Festo, né? Aqui a gente vê
o imperador entrando, né? Aqui quando fala com seus aparatos, é suas roupas, ornamentada, bonita, né? Imagina Paulo entrando, né? Paulo entrando com as roupas simples ali, né? E ali estava o imperador. Porém, nós temos o imperador, que é Senhor, o imperador do universo. E Paulo ali, né? Ele tinha mais autoridade do que todos aqueles homens ali. Então é interessante ver esse contraste aqui, né? Enquanto Paulo estava prisioneiro ali, na verdade eles eram prisioneiros da sua cultura, prisioneiro do dinheiro, tudo isso escraviza a gente. Então, eles na verdade que estavam livres, entre aspas, estavam presos, né? Preso pelo pecado. Mas Paulo, que estava preso, ele era livre, né? Paulo nem se considerava, aliás, preso por essas pessoas. Ele falava que ele era prisioneiro de Cristo, ligado a Cristo. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 1, Paulo escreve, né? Aliás, ele estava na prisão quando ele escreve isso. Ele diz assim: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Que lindo isso, né? A gente está ligado junto com Cristo, né? E por esta causa, pelo Evangelho. Então, eu termino a minha mensagem hoje falando sobre essa parte, né, do apóstolo Paulo. E que todos nós seremos julgados, né? E que aqui o Festo, ele pede ajuda para o rei Agripa no interrogatório contra Paulo ali, para que ele soubesse o que escrever, né, para César quando ele mandasse carta para César lá, porque ele fala: não tenho o que eu falar desse homem aqui, né? Não tenho, o que eu vou acusar ele? Eu tô mandando ele lá por quê, né? Não tenho o que eu falar aqui. Então o rei Agripa, ele vai fazer os interrogatórios no capítulo 26 amanhã, que a gente vai estudar, e a gente vai ver que não tem algo assim que ele possa escrever de crime que o apóstolo Paulo fez, né? E vai ser enviado lá para César. Então, cumprindo assim a vontade de Deus, que também a ele haveria de prestar o testemunho dele em Roma. Mas amanhã vamos estudar o testemunho dele perante o rei Agripa, que é uma coisa maravilhosa também, tá bom? Eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.